se inscreva no canal para acompanhar sua novela. Segunda-feira, 29 de agosto, capítulo 39. No capítulo da novela Terra Prometida da Record do dia 29 de agosto, segunda-feira, Sandor leva Rabi até a sua casa e ao se despedir diz que gostaria de vê-la de novo. Melquias vai se encontrar com Iru e ele revela que Salmão teve um caso com Rabi em Jericó. Rabi vai agradecer Farduque por ter cuidado de Milá. Josué e Caleb vão conversar com Salmão e Otiniel. Eles começam a falar sobre os gigantes que moram em Canaã. Tibar reencontra seu filho Sandor e fica bastante emocionado. Ele diz para o filho sobre a invasão dos hebreus. Sandor diz que está bastante ansioso para acabar com Josué. Caleb revela que uma das maiores honras de um guerreiro é poder acabar com um gigante. Zuma percebe que Galimedes não está passando muito bem e tem uma ideia. Ele avisa a Groque que o menino está muito doente e que todos do palácio serão contaminados. Zuma dá a ideia de ele dar a liberdade para Galimedes. Mareka autoriza que o menino seja libertado. Salmão conversa com Eleazar sobre Rabi. Gael chega bastante sujo e quando Tirda vai lhe dar um abraço ele se esquiva. Ela começa a achar bastante estranho as atitudes de Gael. Eleazar diz que Salmão deveria conversar com Deus. Rabi e Liura começam a conversar sobre Salmão. Galimedes é encontrado pelos outros integrantes dos lagartos gosmentos. Eles ficam bastante preocupados quando veem Galimedes desmaiar. Sandor é recebido pelo rei e pela rainha. Calesi trata logo de elogiar o corpo de Sandor. Merodach começa a falar de Rabi e também da oferenda e Sandor fica interessado. Nobá fica preocupado com o estado de saúde de Galimedes. Kemuel conversa com Aruna e Josué. O líder hebreu faz elogios a Aruna e ela se sente feliz em ter sido escolhida por ele. Neste momento chega Leia e Samar e elas ficam bastante surpresas quando percebem que Aruna está muito próxima de Josué. Terça-feira, 30 de agosto, capítulo 40. No resumo da novela Terra Prometida do dia 30 de agosto, terça-feira, Leia e Samara acham bastante estranho Josué estar na tenda. Kemuel e Josué começam a mudar de assunto. Galimedes quer conversar com Rabi. Salmão começa a se lembrar mais uma vez do beijo que deu em Rabi e logo em seguida se lembra da conversa que teve com Eleazar. Leia força alguns elogios a Samara bem na frente de Josué. Salmão quer voltar a namorar Jéssica. Leia conversa com Samara e diz que ela precisa saber controlar melhor os ciúmes que tem de Josué e Aruna. Aruna começa a se lembrar do beijo que deu em Josué. Salmão não gosta nem um pouco quando descobre que Melquias contou sobre o caso que ele teve com o Rabi para Iru. Nobá consegue se encontrar com Rabi e revela que Galimedes está muito doente. Ele revela ter um plano para salvar Nobá. Tibar conversa com Sandor sobre a situação em que Jericó está vivendo. Salmão está bastante nervoso com Melquias e o proíbe de falar no nome de Rabi. Galimedes conta o seu plano para os lagartos gosmentos, mas não resistia à doença. Alguns moradores acabam reconhecendo Rabi e elas a pressionam para entregar Nobá para Marek. Iru tem uma briga com Tobias e o chamou para uma disputa. Cadmo vê o momento em que o povo está pressionando Rabi. Nobá grita do alto de um telhado para chamar a atenção dos oficiais e depois se esconde em uma carroça. Os lagartos colocam fogo na carroça enquanto que Nobá foge pelo outro lado. Cadmo fica desesperado ao ver que a oferenda irá morrer queimada. Rabi chora e grita apavorada com a perda do irmão. No entanto, é tudo fingimento pois esse era o plano para salvar o menino. Tibar fica muito preocupado quando é informado que a oferenda foi queimada. Axa pressiona o irmão para saber o motivo de ele estar com um comportamento tão estranho. Livana começa a ficar preocupada com a segurança de Makir depois de saber que ele foi desafiado. Rabi vai conversar com Tibar e finge estar desesperada com a perda do irmão. Rabi vai conversar com Milá e conta toda a verdade para ela. Mareka é informado sobre o que aconteceu com Nobá. Então ele pede para soltar todos os meninos que estavam presos. Zuma fica bastante feliz ao ver que as crianças estão sendo libertadas. Os pais das crianças comemoram. Orias reconhece que Rabi foi muito inteligente e corajosa. Rabi agradece ao Deus dos hebreus por manter Nobá salvo. Os lagartos gosmentos também comemoram o sucesso do plano. Samara e Aruna vão conversar com Tobias e tentam fazer ele desistir de lutar com Iru. Rabi começa a rezar para o Deus dos hebreus quando ela escuta bater na porta. Ao abrir dá de cara com Sandor. Quarta-feira, 31 de agosto, capítulo 41. No capítulo da novela Terra Prometida da Record do dia 31 de agosto, quarta-feira,
Raabe fica frente a frente com Sandor em sua casa. Sandor leva flores para Raabe e diz que estava preocupado com ela. Josué fica bastante impressionado ao saber que Iru marcou vários duelos. Josué decide ter uma conversa com Caleb e sugerir um plano. Josué quer dar um susto nele. Sandor começa a falar do passado com Raabe. Ela diz que ele precisa ir embora e logo em seguida ela recebe a visita de Tibar. Salmão dá um presente a Jéssica. Tibar dá apoio a Raabe pela perda do irmão. Ele estranha ver algumas flores na casa dela. A meretriz diz que recebeu as flores de um comerciante. Leia e Mara estranham Livana estar tão preocupada com Maquir. Tobias se declara para Shaya. A moça responde que já está compromissada com Zaqueu. Marek se diverte com uma luta de alguns gladiadores no palácio. Livana não quer beijar Rune. Ele questiona se ela gosta de outro homem e ela responde que não. Tirda não gosta de ver Aniel incentivando Maquir a lutar. Sandor vai conversar com Marek e diz sobre o perigo que estão correndo com os hebreus. O rei pede para Merodach fazer uma consulta com os deuses. Merodach e Cales iniciam um ritual. A rainha revela que os deuses exigiram o sacrifício de um hebreu. Josué explica para Caleb qual é o seu plano para dar um susto em Iru. O rei Marek dá ordens para atacar os hebreus e pegarem um deles para fazer o sacrifício. Noemi não quer que nada de ruim aconteça com Iru. Sandor conversa com Tibar e diz que encontrou a mulher mais linda de Jericó. Na estalagem, Tibar faz um brinde a Raabe. Os lagartos gosmentos começam a pensar numa maneira de disfarçar Nobá para ele não ser mais reconhecido. Samara conversa com Arune e se finge de boazinha enquanto que a bela moça revela querer conhecer a sua mãe verdadeira. Acã quer ir assistir ao duelo que vai acontecer. Kemuel fica bastante espantado quando descobre que Iru chamou mais guerreiros para participar do duelo. Josué e os outros guerreiros começam a se preparar para fazer um ataque de surpresa a Iru. Leia revela estar preocupada com a segurança do filho. Os hebreus desafiados começam a fazer uma disputa para ver quem vai ser o primeiro a começar a lutar. Tibar reúne alguns oficiais e vão em direção ao acampamento dos hebreus. Quinta-feira, 01 de setembro. Capítulo 42. No capítulo da novela Terra Prometida do dia 1 de setembro, quinta-feira, Aniel tem uma discussão com Kemuel para saber quem será o primeiro a desafiar Iru. Josué observa tudo de longe. Tibar e outros oficiais começam a ficar próximos do acampamento dos hebreus e ficam observando Iru. O filho de Caleb começa a fazer provocações a Elidade. Acã está postos para ver o duelo. Tibar pede para os outros oficiais aguardarem até ele dar ordem para atacar. Tobias e Iru começam a lutar. Tibar faz o sinal para os oficiais atacarem os hebreus. Josué vê o momento em que os cananeus começam a atacar os hebreus. Tobias também percebe que os inimigos estão cada vez mais próximos. Acã fica desesperado com a situação. Os hebreus começam a lutar com Tibar e também com os outros soldados. Leia começa a chorar desesperada por causa de Tobias e Samara dá apoio a ela. Sandor diz que a luta entre gladiadores é perder tempo e Mareko questiona por essa afirmação. Samara comenta com Leia que Aruna quer conhecer a mãe biológica. Leia se mostra bastante insatisfeita com o interesse de Aruna. Josué e os outros guerreiros se juntam para lutar contra os cananeus. A vida de Elidade é salva por Rune. Sama vai conversar com Ruth e diz que acredita que esteja grávida. Gael vê uma sombra e fica apavorado. Ele se acalma ao perceber que é Lila. Sandor faz mais críticas ao rei Marek por incentivar os duelos. Khaleesi fica impressionada com a coragem de Sandor. Sama não conta o seu segredo para Ban. Acã pensa em fugir do confronto contra os cananeus mas acaba ficando frente a frente com Tibar. Os dois começam a lutar e Acã diz que não quer lutar. Como Acã é seu informante, Tibar decide deixar ele fugir. Sexta-feira, 02 de setembro. Capítulo 43. No capítulo de sexta-feira, dia 02 de setembro da novela Terra Prometida, Zaqueu acha estranho ver Acã fugindo da luta. Para impressionar ainda mais Sandor, Marek pede que Izuma acabe com o seu desafiante. Tibar começa a lutar com o líder hebreu. Shaya revela a dar da conversa que teve com Tobias. Sandor não quer mais discutir com Marek e sai da sala do trono. Khaleesi vai conversar com Sandor e diz que o rei Marek é perigoso. Zaqueu para de ajudar Tobias para salvar a vida de Salmão. Tobias é pego pelos cananeus e ele grita acusando o arqueiro. Os cananeus começam a arrastar Tobias.
Cadmo diz a Tibar que eles já podem ir embora pois capturaram 2 hebreus. Tibar não quer parar de lutar com Josué. Cadmo é atingido por uma flecha. Os cananeus veem o soldado mascarado e decidem se afastar. Caleb acaba com um dos cananeus. Josué começa a se sentir culpado por Uzi e Tobias serem pegos pelos cananeus. Josué percebe que tem um barulho na mata e fica frente a frente com o soldado mascarado. Tibar continua puxando os 2 hebreus que estão amarrados aos cavalos. Josué quer descobrir quem é o soldado mascarado, mas ele acaba indo embora. Quemuel fica desesperado ao saber que o seu filho foi capturado pelos cananeus. Sandor não quer continuar no quarto com Calesi e a rainha manda Tupac ir atrás dele. Enquanto isso, Tibar e os outros oficiais continuam levando os 2 hebreus para Jericó. Tobias tenta fugir mas Tibar sai correndo atrás dele. Tupac vê o momento em que Sandor vai conversar com Rabi. Calesi é informada sobre o encontro que ele teve e a rainha pede para Tupac continuar seguindo o rapaz. Tibar consegue pegar Tobias e o amarra em seu cavalo. Ele é arrastado pelo comandante cananeu. Sandor decide ir até a estalagem de Farduk e Rabi fica um pouco nervosa quando vê ele no local. Tibar entrega para o rei Marek os 2 hebreus deixando-o bastante satisfeito. Sandor descobre que Rabi é uma meretriz e vai embora triste. Marek quer ver o hebreu e ele mostra o rosto parcialmente desfigurado por ter sido arrastado até lá.